Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Janones, cara. Quem diria, o Janones tinha uma namorada, cara, e agora tá chantageando a namorada, ameaçando divulgar fotos íntimas dela. Eu vou falar um negócio pra vocês, meu amigo. O inferno astral do Janones parece que não tem fim. Sabe por que esse inferno astral do Janones não tem fim? Por quê? Porque ele achou que ia ajudar a esquerda. Ele se meteu a ajudar a esquerda. O pessoal na esquerda não perdoa, meu amigo. O pessoal é vingativo pra caramba. Estão sacaneando o Janones. É um aviso muito claro pro pessoal que acha que pode resgatar a esquerda, que pode ajudar a esquerda. Não tem ajuda pra esquerda. A esquerda tá morrendo uma morte terrível, né? E tá no desespero. É aquilo que eu falo pra vocês. Como é que tem esse monte de acusação de corrupção contra ministros, mas não contra os ministros do PT, só contra o ministro que é do União Brasil e coisa e tal. É o próprio pessoal do PT querendo matar essas pessoas. O caso do Janones é o mesmo, cara. Não estou dizendo que ele não tenha feito errado. O que eu digo para vocês é sempre isso. Todo mundo faz errado, né? Esses deputados todos fazem merda. O fato do Janones estar sempre nas páginas policiais é exatamente porque tem gente perseguindo ele claramente nesse caso. E, bom, ele parece que realmente fez merda nessa situação aqui. Pelo que está dizendo a ação, ele pode ir para a cadeia, tá? Esse caso aqui é um caso bastante sério. Essa notícia foi sugerida por Casanova, Jonas Pires e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Recentemente a gente falou sobre a rachadinha do Janones, né? A rachadinha é um negócio que eu sempre deixei claro para vocês, do ponto de vista jurídico, é altamente questionável se realmente é crime ou não a rachadinha, porque no final das contas, se o funcionário aceitou aquela condição, né, se ele está doando o dinheiro dele de livre e espontânea vontade para o político que emprega ele porque acredita nas ideias do político, não tem nada de errado. As pessoas têm o direito de dar dinheiro para os políticos que elas gostam, de apoiar os políticos que elas gostam, e isso vale inclusive para as pessoas que trabalham no gabinete daquele político. Então há realmente um questionamento, uma zona cinza nessa questão das rachadinhas aí, né? E mesmo do ponto de vista ético, eu já falei para vocês, se tá todo mundo ali, todo mundo é adulto, maior de idade, e concordou com as regras, eu não vejo nada de errado em rachadinha, mas enfim. O Janones aceitou confessar o crime para o Ministério Público para sair sem punição, né? Então o crime de rachadinha morreu. Mas, assim, morreu do ponto de vista de punição penal, não vai ter. Mas ficou estranho, esse tipo de coisa. Certamente Janones vai ter mais dificuldade de se reeleger na próxima eleição por conta dessa acusação de rachadinha, né? Rachadinha, de novo, não é um crime, não é algo que eu veja como antiético, mas a verdade é que a maior parte da população brasileira vê sim como algo antiético, como algo absurdo, como um crime. Então, na próxima eleição, o Janones pode ter problema, né? Só que esse caso aqui é um caso muito mais problemático, muito pior no final das contas, tá? Bom, qual que é o caso? O Janones, quem diria, o Janones tinha uma namorada, cara, olha só, é a prefeita de Ituiutaba, Minas Gerais, né? O Janones é dessa área de Ituiutaba, eu acho que ele já foi candidato lá também, mas ele elegeu a namorada dele, a moça chama-se Leandra Guedes, né? E ela entrou na justiça com base na Lei Maria da Penha contra o deputado André Janones, com quem manteve um relacionamento amoroso entre 2014 e 2018. Isso já tem um tempo já, né? Bom, enfim, durante o namoro ele registrou momentos íntimos do casal por meio do celular e agora ela o acusa de chantageá-la com essas fotos e vídeos por não ter aceitado o término e também para exercer influência na gestão municipal, inclusive demandando a demissão de servidores, né? Então, ou seja, o Janones está querendo usar as fotos íntimas dela, está ameaçando divulgar as fotos íntimas dela, por conta de primeiro que não gosta do fim do namoro e depois por conta de chantagem política, né? A coluna teve acesso ao processo que corre em sigilo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Janones ameaçou expor publicamente vídeos e fotos íntimas que diz possuir do período em que mantiveram relacionamento. Parece que ela anexou no processo uma imagem que o Janones teria mandado para um auxiliar dela, justamente para fazer a ameaça. Ela tinha que demitir esse auxiliar, senão ele iria divulgar a foto. Uma foto que mostra ela de costas com uma lingerie e que seria só o começo, ele ia acabar com a reputação dela e coisa e tal. E isso, evidentemente, é extorsão, meu amigo. Isso é extorsão aqui, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica e fazer tolerar
ou que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, pena reclusão de 4 a 10 anos. O que, que o Janones está fazendo? Ele está constrangendo alguém, usando uma grave ameaça, a ameaça de divulgar as fotos, com o intuito de obter para si vantagem econômica ou fazer e tolerar-se que faça alguma coisa. Ou seja, ele quer que ela faça, que ela demita o servidor ou que faça alguma outra coisa, né? Pena, reclusão de 4 a 10 anos, é até 10 anos de cadeia, meu amigo. Mesmo que fique nos 4 anos de cadeia, 4 anos de cadeia já não dá mais cesta básica. O Janones já vai ter que pegar um tempinho de cadeia. Isso aqui é extremamente grave. Além disso, você tem também o artigo 218C, que é um artigo recente no Código Penal brasileiro, que é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, expor à venda, distribuir, publicar, etc, etc, etc. Fotografia, vídeo ou registro audiovisual que contenha cena que faça cena de nudez, sexo, nudez ou pornografia. Ou seja, se você, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Então, se você manda distribui uma imagem de nudez de uma pessoa sem o consentimento dessa pessoa, você tem mais o crime aqui de 1 a 5 anos, se o fato não constituir crime mais grave. No caso, constitui crime mais grave, que é a extorsão, né? E as duas coisas ainda são combinadas com a Lei Maria da Penha, porque é um caso de violência doméstica, né? É um caso em que eles foram namorados, foram um casal e se separaram, e ele está ameaçando ela nesse contexto. Então claramente se aplicam todas as coisas lá da Maria da Penha. Aqui, ó, fala inclusive aqui, ó, para efeitos dessa lei, não, tá aqui, ó. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento e coisa e tal. Ou seja, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração, enfim, certamente está enquadrado na Lei Maria da Penha. Então ela está pedindo uma série de... A Lei Maria da Penha, ela não tem os crimes próprios, né? Ela permite, ela agrava os crimes já definidos e também permite medidas protetivas. Então ela já está entrando com medidas protetivas contra o Janones. E o caso é bastante claro, ou seja, no final das contas, se realmente tem essa imagem, que ele já teria ameaçado ela com uma imagem dela de lingerie, isso aqui parece bastante claro, ou seja, o Janones está entrando num problema muito maior. De novo, rachadinha é sério do ponto de vista público, do ponto de vista jurídico, tem gente até que diz que não é crime, tem uma série de questionamentos sobre a questão da rachadinha no meio jurídico, né? Agora, extorsão é outra história, cara. Extorsão é crime. Isso daqui é crime, e é crime sério, né? Enfim, a decisão judicial determinou as medidas protetivas em benefício da prefeita e contra o Janones, enquanto que os fatos sejam narrados em contexto político, que deveria, em tese, iniciar uma discussão a respeito da competência desse juízo. Veja, por quê? Porque ela protocolou na Lei Maria da Penha, na Delegacia da Mulher. E o que o juiz está dizendo é que, em tese, como isso é uma briga política, talvez não seja a competência da Delegacia da Mulher. Mas a verdade é a seguinte, é um crime de extorsão, então é um crime seríssimo isso daqui, né? Todavia, não há como ignorar que, além dos cargos que ocupam, os envolvidos possuíram um relacionamento afetivo, e é justamente com base nessa convivência íntima que as ameaças são direcionadas. A narrativa descortina um potencial contexto de violência psicológica e moral, ameaças que não se inserem apenas na vida profissional da vítima, ao contrário, afetam diretamente sua vida pessoal, antes do cargo que possui, com a atemorização pela propagação de fotos íntimas a terceiros. Ou seja, se fosse só pela questão política, veja, não é que não deixe de ser crime não, tá? Continuaria sendo crime, mas não seria mais pela Lei Maria da Penha, não seria mais da Delegacia da Mulher. De qualquer forma, ele está aceitando isso daqui, né? Colocou um monte de medidas protetivas contra o Janones. A Leandra foi chefe de gabinete do Janones na Câmara dos Deputados em Brasília e agora pediu medida protetiva contra o ex-aliado, por enquanto, porque no final das contas isso aqui é crime. O cara vai ter que responder por isso daqui, tá? Esse caso vai parar no Ministério Público de novo. O Janones mal conseguiu se livrar da rachadinha e já tem um outro processo. E esse processo, de novo, um processo muito mais significativo, pode dar uma merda muito maior para o Janones do que o caso da rachadinha no final das contas. Sem contar, é lógico, o fator político, né? Ou seja, o Janones mais uma vez fica marcado aí
como um político que quer parecer bonzinho, mas que trata os assessores como se fosse lixo. Ex-assessores, ex-namorados, é típico de esquerdomacho, né? Esquerdomacho tem muito esse perfil de parecer muito complacente, muito amigo das mulheres e feminista, e sou de esquerda e coisa e tal, mas na prática trata todo mundo mal, né? É típico isso de esquerdomacho mesmo. Janones, que nem, mas subiu no meu conceito, pelo menos teve mulher, cara. Já é um aumento na capacidade do Janones aqui, né?